Marcelo, assim, acho... Ó, começou a gravação. Então, Fiquei boa feliz. noite, boa noite, professora Roberta. A Roberta, ela hoje está aqui a convite do Museu de Memórias da Comunidade de Ana Tijuca, que faz parte da rede de museologia social do Estado do Rio de Janeiro. A gente está desenvolvendo esse projeto já tem mais ou menos 2 anos. Ele nasceu de uma proximidade com a Vila Autódromo, com a Sandra. E a Indiana, ela tem tudo a ver com memórias, porque a gente viu e durante o nosso processo de remoção, no ano de 2010 a 2012, no ápice do nosso processo, começaram a se fazer perguntas. Vocês têm documentos? Você sabe a história? Você sabe quem é o dono do terreno? Vocês sabem quem são os primeiros, quem foram os primeiros moradores? E aí começou aquela correria ensandecida, tanto no núcleo de terras de habitação, pastoral de favelas, e TERJ, e daqui a pouco foram aparecendo o pessoal da academia, dos movimentos sociais, ou seja, foi um trabalho enorme. Então, agora, há pouco tempo, eu conversando com a Sandra, falei, Sandra, eu nunca vi com bons olhos o Museu de Remoções da Vila Autódromo, porque eu não entendia o que vocês estavam fazendo. Eu pensava que vocês estavam revivendo aquela dor o tempo todo, e eu, na minha ignorância, eu falei assim, gente, mas eles estão se martirizando, sofrendo. Aí depois é que a ficha caiu. Eu falei, Sandra, vocês não estão vivendo a dor, vocês estão registrando aquilo que fez com que vocês ganhassem a luta. A Aí luta. que entra a história das memórias. Eu falei, não, Sandra, a gente vai ter que criar isso. Mas, Marcelo, como é que vocês vão criar isso? Isso vai demandar tempo, isso vai demandar isso. Eu falei, Sandra, pessoal, eu posso não ter sido protagonista nos últimos anos de tudo que aconteceu na Indiana, mas eu tenho tudo que aconteceu na Indiana escrito, eu tive acesso aos processos. Claro que eu não vou falar de coisa que vai criar treta, conflito. A nossa ideia não é essa. A nossa ideia é trazer pessoas que participaram do movimento e que, de alguma forma, mostraram para a gente que não adianta gritar, não adianta bater na mesa, não adianta ficar xingando. A gente tem que ser técnico e a gente tem que mostrar para que vem. Aí vem o pessoal da EMAL Abricor, na pessoa da professora Roberta Basilínio, que, de alguma forma, atendendo a um pedido, né, ela veio aparecer aqui na Indiana, mas nada foi por acaso, tudo tem um contexto. Aí agora a professora Roberta vai dar continuidade a essa fala. Fala aí, então, o que que você acha que aconteceu, por que você apareceu aqui, o que que você trabalhou com as crianças e por que você sentiu que as crianças eram um caminho para que esse trabalho pudesse ter sido desenvolvido. Então, vamos lá, eu vou organizar meu pensamento. Primeiro de tudo, eu quero começar agradecendo, assim, dizendo o quanto eu estou honrada de poder participar desse movimento, assim, eu acho que é uma iniciativa incrível, sabe? Eu concordo e muito que a gente precisa registrar as nossas lutas, né? Porque elas que deixam memória, porque quando a gente morre, sabe, assim, tem gente que fica, e esse povo que fica precisa também conhecer a nossa história, né? Acho que já estou eu começando aqui, né? A Mangueira, né? A escola de samba, Estação Primeira de Mangueira, recentemente ganhou um samba, né? E que o título do samba é A História que a História Não Conta. E eu acho que o museu da Indiana, com essa proposta, sabe, Marcelo? É, fazer. Tem muitos movimentos aí dentro, sabe? Assim, e muitos movimentos que eu fico muito feliz de estar podendo contribuir desse jeitinho bem pequenininho, que é dando uma entrevista. Então, eu começo agradecendo, né? E ressaltando a importância desse trabalho que vocês estão fazendo. E aí, vamos lá, deixa eu me apresentar, né? Você fala do Emal Abricó, né? O Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo. O que que acontece? Nós, e aí eu, Roberta, como é que começa esse encontro entre Emal Abricó e Roberta, sabe? O Emal Abricó, o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, ele é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu, Roberta, que não sou arquiteta nem urbanista, sou psicóloga,
também tinha, né, e tem até o momento, uma vinculação com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, agora como pós-doutoranda, né, é isso, faço, né, lá, desenvolvo pesquisas, né, atividades na graduação e na pós-graduação, enfim, estou vinculada à mesma FRJ, mas a um outro espaço da FRJ, ao NIAC, ao Núcleo Interdisciplinar de Ações para a Cidadania. Então, o EMAL entra nessa história muito antes, inclusive, da gente, da psicologia, né? Esse período que você traz, né? Se eu não me recordo, se eu não estou enganada, eu me recordo do EMAL Abricó dizer para a gente, olha, a gente já está em contato, né? Por conta da defensoria que fez esse convite para o EMAL Abricó. A gente já está em contato com a Indiana desde 2013. E aí, em 2016, procuram a gente, procuram o NIAC e dizem assim, olha, a gente queria uma parceria. Naquele momento, qual era... em torno de que girava a conversa? De um plano participativo de urbanização. Então, a nossa tarefa, junto com o EMAL Abricó, era de construir, né, espaços em que a gente pudesse, dialogando com, né, as pessoas que moravam na Indiana, que estavam, né, sofrendo todo aquele processo, né, de remoção, e lutando para permanecer, porque eu acho que isso que é o principal, né, da gente afirmar aqui, que a gente pudesse pensar num projeto participativo de urbanização para ter um documento que respaldasse o processo judicial da época. Eu lembro que na época a gente conversou, né, a gente, né, você, Marcelo, porque quando o EMAL Abricó nos procura, eu digo, não, então vamos lá, né, vamos, isso já é 2016, vamos chegar e vamos entender também como é que né, como é que a gente vai conseguir fazer esse trabalho. Para a gente fazer um trabalho, a gente precisa conhecer as pessoas. E aí sou eu junto com o grupo, né? Eu acho que é importante sempre ressaltar. Então, o NIAC é um núcleo interdisciplinar de ações para a cidadania que tem estudantes de graduação e pós-graduação vinculados a ele. Então, a equipe da graduação e até da pós-graduação, né, também teve com a gente nesse momento inicial. E aí fomos lá a convite do EMAL Abricó, né? Enfim, quando a gente chega aí, né, lá não aí com você, a gente começa a conversar com você, você indica para a gente a Ana Márcia, né? E o trabalho que a Ana Márcia já fazia com as crianças. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo o trabalho que a gente fez, né, não foi nada mais do que colaborar com os trabalhos que já vinham sendo feitos, né? Quando a gente apresentava, e aí eu estou tentando fazer uma fala mais linear, né? Mas vou fazer uma digressão, depois eu volto, né? Quando esse projeto ele teve várias fases, né? A gente teve várias atividades, vários tipos de atividades, com vários temas diferentes. E aí teve desses momentos, né? Dessas atividades em que a gente teve o prazer de ter com vocês conosco, falando sobre o trabalho, né? Vocês falando sobre o trabalho. E aí eu lembro muito bem de que uma coisa que fica desde lá do início, desde 2016 até, né, outros, em muitos anos, muitos grupos que compuseram esse projeto, era de que, olha, o objetivo é somar a luta política, sabe? A participação social que já acontece com as atividades que vocês já faziam no território pela luta, pela permanência no território, né? Enfim, a gente, com esse objetivo, né, como é que a gente concretizou esse objetivo? E é isso, com parceria da Ana Márcia, a gente foi conversar com as crianças em diferentes lugares da cidade. E foi conversar para entender o que é essa cidade, como é que essa cidade ela é constituída, sabe? Como é que ela é formada? Será que todo mundo tem os mesmos direitos? Será que essa cidade ela é de todo mundo? Será que todo mundo participa das decisões sobre a cidade? Isso tudo por quê? Porque a gente estava observando muito nitidamente o que estava acontecendo ali na Indiana. Era uma supressão de direito, né? O direito à moradia estava sendo suprimido. E ele estava sendo suprimido
com argumentos de órgãos como o Ministério Público, né, que dizia que, olha, aí não é um espaço em que as pessoas podem viver, logo por conta do saneamento, logo é por conta de um direito que já está sendo negado. Então, eu, enquanto Ministério Público, ao invés de exigir que esse direito seja garantido, né, eu colaboro numa máquina pública com o meu argumento para dar peso à negação de um outro direito, que é o direito à moradia. Então, poder circular pela cidade, né, e pensar direitos, né? Quem somos nós nessa cidade, que lugar que a gente ocupa, as diferenças, né? Teve um momento, esse projeto, como eu disse, ele teve muitos momentos, né? Teve um momento que a gente fez a inscrição dele lá da maneira como formaliza-se os projetos na UFRJ, e aí o nome do projeto era Entre Cidade de Direitos e Cidade de Privilégios. Então, o nosso objetivo ali era justamente isso, assim. E aí, por que eu digo que o projeto ele teve esse objetivo, né? E né, teve até o final, né? Que é isso, é fomentar, estar junto, ali, é somar. Porque quando a gente chega na Indiana, e aí estou falando mais especificamente do trabalho com a Ana Márcia, porque foi uma pessoa com quem eu trabalhei mais de perto, né? Quando a gente chega na Indiana, a gente vê uma série de projetos que já aconteciam, sabe? Então, por exemplo, existia um trabalho em curso de cuidado com o rio que passa na Indiana. Esse trabalho, ele era um trabalho que parou de acontecer por conta de incentivo público. Entende? Então, assim, a máquina produz o próprio problema e depois ela tira a solução que o território encontrou para enfrentar o problema. Então, por isso é que eu digo que a gente se somou, né? Isso, circulando, fazendo atividades, observando o próprio bairro da Tijuca. Teve momentos, teve ciclos de atividades em que a gente subiu o rio, né? Então, a gente foi até a Floresta da Tijuca. Como é que era o rio lá? O que tinha em volta? E aí a gente vem descendo o rio. Como é que é o rio ali na Muda? E o cheiro do rio na Muda? E aí, por que as crianças, né? Porque sem sombra de dúvida, né? Poder dialogar com a Ana Márcia, né? E todo esse espaço que ela abriu para a gente, né? Enfim, e não é só a Ana Márcia, né? Eu acho que a Inês também foi muito parceira em muitas atividades que a gente fez, né? A sua companheira, o próprio Marcelo teve com a gente muitas coisas também. Mas é que assim, eu vou puxar a sardinha no Marcelo, que já está aqui na minha frente, eu já comecei agradecendo e dizendo o quanto eu estou feliz com essa iniciativa. Enfim, a gente encontrou nas crianças a oportunidade de produção de um pensamento crítico e de um olhar crítico fundamental para o exercício da cidadania nessa cidade tão desigual que é o Rio de Janeiro. Porque os efeitos dessa desigualdade eles estavam sofrendo, assim como muitas pessoas adultas, né, também, mas numa condição diferenciada, a condição de que são crianças e que, né, se Deus quiser, a gente sempre quer, agora com a filha, então eu quero cada vez mais, que as crianças cresçam, sabe, que elas possam viver num mundo menos desigual, ou pelo menos menos culpabilizadas, né, de uma situação que ela é produzida, de uma desigualdades, né, que são produzidas, né? E aí poder contribuir para esse outro olhar sobre cidade, sobre direito, sobre privilégio, né, sobre desigualdades, foi assim, sensacional. Assim. E aí eu digo isso, e aí mais uma, né? Mais uma falação, vou engatando. Porque assim, Marcelo, eu acho que essa iniciativa e a maneira como você constrói ela é muito bacana, sabe? Né? Eu, nesse lugar de pesquisadora, né, professora, eu fico sempre... sou eu quem faço, né, o processo de pesquisa, né? E não sou a pesquisada, sabe? Assim, ou seja, enfim, estou aqui compondo um material, né, que você está produzindo para falar sobre memória e compor esse lugar. Então, assim, eu acho que você fazer essa torção, sabe, já é assim uma ideia maravilhosa, sabe? Para mim, né?
Porque o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer aqui é que a Indiana, ao longo de todo esse processo, todo esse tempo, né, em que a gente trabalhou juntos, né, a Indiana foi fundamental para a minha formação profissional, sabe? Em diferentes momentos da minha vida. Inclusive agora está sendo, porque está produzindo essa torção, está sendo entrevistada. É, porque é um espaço que permite a gente, e aí, principalmente na minha vida, porque é isso, né? Enquanto foram muitos anos, né, de parceria, de atividades, né? Então eu tive alguns momentos diferentes, vinculadas ao FRJ e fazendo atividade na Indiana. Mas, assim, enquanto profissional, enquanto psicóloga, né, assim, e enquanto docente, enquanto pesquisadora, sabe, poder compartilhar, né, com quem a gente estava ali, né, com aqueles grupos que a gente estava ali, né, as pessoas, os formandos, né, as psicólogas e psicólogos, poder compartilhar esse dia a dia de realidade brasileira, de realidade carioca, sabe? Para gente um salto, sabe? Né? Eu conheço, né? E é isso, é um tempo, né? Pessoas psicólogas que se formaram a partir da experiência da Indiana, que hoje fazem intervenções maravilhosas nos equipamentos das políticas públicas que elas estão trabalhando aí pelo Rio de Janeiro, sabe? Que eu me orgulho, que eu diga assim, cara, contribuir para esse tipo de intervenção que hoje essas pessoas fazem, esse tipo de fala, porque vem me contar, entende? Olha, Roberta, lá no CRAS a gente estava tendo um problema, sabe? E, cara, foi por ter podido aprender sobre direito e privilégio nessa cidade, que fez toda a diferença, o tipo de fala, de intervenção que eu fiz na equipe. É disso que eu estou falando, entende, Marcelo? A Indiana ela oportunizou a muitas pessoas dentro da universidade. E aí eu falo pela psicologia, que foi que eu acompanhei mais de perto, mas com certeza na arquitetura e urbanismo também. Um aprendizado de realidade brasileira. Você entende? Que é isso. Né? Termina essa fala aqui dizendo isso, assim, agradecendo e também por isso, pela oportunidade de aprendizado que essa parceria com vocês resultou para a gente. Roberta, você contextualizou várias fases daqui da nossa formação. A gente não foi até a academia fazer um curso. Na verdade, a gente fez um curso do próprio território, aprendendo com vocês. E quando nós estávamos em luta, né, em luta assim, naquela resiliência, eu lembro que nós adultos, a gente, apesar da gente conversar uns com os outros e ter uma familiaridade, em determinado momento a gente ficou assim no clima hostil. Esse clima hostil, como você falou, você veio, aí foi assim, teve uma empatia, desenvolvimento lá na massa, que ela já tinha um trabalho junto com as crianças, e hoje a gente percebe que no meio dessa confusão que se instalou aqui, as crianças não estavam tendo atenção. E você veio justamente completar essa ausência que nós, adultos, estávamos dando para os nossos filhos, nossos menores, por conta dessa luta, porque ela consumia a gente. A gente saía muito da comunidade, a gente se desgastava, a gente vivia estressado, a gente não tinha como concatenar as ideias. Então, o trabalho que foi desenvolvido junto às crianças de certa forma, foi um trabalho que, de repente, hoje, aquelas crianças ali, elas podem não ter essa memória do que aconteceu. Mas, em algum momento da vida delas, vai ter um insight e elas vão saber se defender. Porque elas tiveram esse fomento de ser introduzido aquela semente da cidadania delas. Você vê, hoje nós estamos aqui, passamos por tudo aquilo. Essas crianças cresceram. Essas crianças vão virar adultos responsáveis, independente do que façam. Em algum momento, se eles tiverem que passar por algum momento que alguém fale para eles que eles não têm direito, eles vão se levantar e vão dizer, não, eu tenho direito. Eu tenho um CPF, eu tenho uma identidade, e eu faço parte dessa. O trabalho, quando a gente desenvolve, a gente às vezes pode não ver ele a curto prazo, ele pode ser desenvolvido a longo prazo.
Então, assim, vocês que vieram aqui tiveram um papel muito importante, porque o papel do Memórias que a gente faz, geralmente, é o quê? Pegar um cidadão ou um morador mais antigo, pegar aquele mapa, aquele acervo mais antigo. Mas a gente não pode se esquecer nunca que a história ela, ela é viva, porque enquanto a comunidade existir, ela está se reconstruindo sempre. E a indiana, ela se reconstruiu, houve um marco em 2010 para 2012 que fez com que nós chegássemos até antes da pandemia, nos reestruturando. Então, até que em 2017 a gente teve foi dada a eles para a gente, a área de inscrição e interesse social. E nós, como comunidade indiana, a gente hoje, você pesquisar na internet, o que não falta é conteúdo, porque muita gente realmente trabalhou em cima. Só que aquele negócio, a gente às vezes fala assim, eu vou ler. Nem todos querem ler. Então, a gente está fazendo esse registro audiovisual porque ele vai ser uma coisa que amanhã ou depois as pessoas vão ver as nossas imagens, nossos rostos, nossa fala, e de alguma forma elas vão entender, olha, aquela pessoa, eu me lembro, quando eu era pequena, que ela vinha aqui e fazia eu expressar no papel, ela me deu a mão, ela ofertou um lanche para mim, que era o mesmo lanche que as outras crianças que estavam na cidade estavam comendo. Quer dizer, essa memória ela vai ser ativada em determinado momento. Roberta, a gente hoje está fazendo esse papel de ir em busca de quem participou, até como forma de reconhecimento, porque a gente tem que aprender o seguinte, agradecer em todo momento que a gente passou aqui. Porque essa luta ela não foi fácil, ela custou a saúde de muitas pessoas, perdemos pessoas que participaram da luta, entendeu? A gente está perdendo, já perdemos, recentemente perdemos uma pessoa, o seu Antônio faleceu, entendeu? Perdemos pessoas. Então, essa luta, ela deixou sequelas. Tem pessoas que estão doentes, com doenças graves, mas, se você for ver, se nós não tivéssemos passado por esse estresse, eu poderia falar para você com quase que 100%. Muitas pessoas que morreram ou desenvolveram algum tipo de doença mental ou doença física iriam ter desenvolvido isso, Uhum. entendeu? Porque o estresse, a sobrecarga, essa coisa da pessoa querer tomar a sua casa, isso é uma coisa muito grave. E você não tem o direito o amplo direito de defesa, como você mesmo falou. E Porque a muitas gente. vezes você ser culpabilizada por isso, né? Porque era Sim, isso. Era para mim era muito complicado ouvir uma criança às vezes dizendo para outra: "Ah, a culpa da gente ter saído daqui é porque sua mãe joga lixo no rio". Mas espera aí, não. Vamos subir aqui. Aqui é a usina. Vamos ver como é que é lá. Olha só, tá todo mundo jogando lixo no rio. Tem um canal ali de esgoto. Não somos nós. A água antes de chegar aqui, antes do lixo que a sua mãe jogar no rio, se é que ela joga ou não, ela já vem suja. Entende? E aí, Marcelo, olha isso, essas crianças viam essa história desse jeito. Quando a gente pode circular pela cidade e chamar atenção para essas diferenças, desigualdades, é a gente também cuidar dessa saúde mental, retirando essa perspectiva da culpabilização, sabe? Que é uma coisa que chamava muita atenção para a gente. É construir um pensamento crítico sobre cidade, para que Roberta, elas o possam ter suas assoreamento, próprias o lutas. assoreamento do rio, um cidadão não tem equipamento e não tem mão de obra Aham, especializada para desassorear o rio. E você aham, vê que hoje eu estava conversando com uma pessoa, lá nesse seminário que eu participei do meio ambiente, e eu sou do Sul, né? Eu sou de Santa Catarina. E a pessoa falou que era do Rio Grande do Sul. Então a gente começou a conversar, daqui a pouco entrou naquele negócio lá. Aí ela falou, não, que o rio. Eu falei, pessoal, o culpado não foi o rio. Porque o rio, na verdade, a água ela tem um fluxo. Só que esse fluxo dela, ela vem trazendo alguns detritos, que são detritos naturais. Então, a areia ela se jogando ali e vai se acumulando. Então, um rio que tem, vamos supor, 5 metros de profundidade, e depois de certo tempo ele tem 1 metro só de profundidade, uhum, significa que, se antes ele não transbordava,
ele agora vai Uhum. transbordar. E quem tem que cuidar desse rio? É o poder Poder público. público. Porque Então, o nome disso é saneamento, sabe? O nome disso é saneamento. Porque como vocês, muitas vezes, você, Marcelo, muitas vezes me chamou a atenção, né? Olha, você já viu as obras que estão sendo feitas ali na frente, no Rio, que era naquela praça, que eu não lembro agora se é a Praça dos Cavalinhos ou é um pouquinho antes. Fica entre. Acho que a Praça dos Cavalinhos é mais lá embaixo. É uma outra praça que tem um pouquinho antes. É um quarteirão depois da Indiana. é o lapidário que eu falava para você, que fica na praça que é da Ordem Livreiro Francisco, né? E ali em frente à Ordem Terceira. Então, ali, só para a gente aproveitar e contextualizar também, para quem for depois ver, gente, a Indiana ela fica num lado e a Praça da Ordem fica do outro lado. Em frente a essa Praça da Ordem Terceira, os nossos moradores mais antigos eles disseram que tinha uma comunidade ali chamada Lapidário. Hoje, se você passar ali, você vê um condomínio. Então, Uhum, a comunidade não podia ficar ali, mas hoje tem um condomínio. uhum, E o condomínio, para ter sido construído, alguém autorizou, que foi o uhum. poder público. Ou seja, não mudou nada, porque o rio permanece passando ali e hoje tem um condomínio do lado do rio. E esse Então, quer condomínio dizer, tem tratamento, estação própria de tratamento de esgoto? aí você está fazendo uma pergunta de prova, né? Porque eu não sei se aqui na Tijuca tem estação de tratamento. O que eu sei é que Própria? o que eu sei é que devido aos alagamentos que surgiram no asfalto, construíram aquelas cisternas dantescas que são subterrâneas e armazenam a água da chuva. E aquela água é usada como reuso, né, água de reuso, para lavar determinadas ruas quando tem feira. Agora, se você falar para mim que tem estação de tratamento de água na Tijuca, eu não sei falar para você, porque quando eu ia para a Avenida Brasil, que eu trabalhava lá na Penha, eu via a estação de tratamento de água. Mas aqui na Tijuca, se você falar que tem, eu peço que você me convide para me conhecer. Marcelo, olha, lembrando, né, desses recursos que foram feitos com dinheiro público para conter as águas das chuvas no bairro da Tijuca, a gente fez atividades com as crianças, por exemplo, na Praça Vanhagem, né, que chamam, que é uma praça um pouco mais na frente, para ver o grande piscinão que criaram ali, o dinheiro público. Né? E uma grande estratégia de diminuir o alagamento de toda a Tijuca. Então, assim, o dinheiro público ele é escolhido para ser usado de maneira diferente, entende? Por quando grupos diferentes moram, né, frequentam, constroem aqueles territórios, entende? É isso que a gente estava ali, inclusive, botando para circular. E o que eu queria, eu estava falando a questão dos diferentes momentos do curso, né? Não é isso, é porque assim, eu lembro que a gente fez vários ciclos, e em um dos momentos a gente falou assim, gente, olha, não vamos fazer atividade, vamos fazer diferente. Vamos, esse semestre, apresentar os trabalhos que já foram apresentados sobre a Indiana, que eu lembro, a gente apresentou para você, eu lembro uma vez na sua sala, para você, para outras lideranças da Indiana. Ai, como é que chama? É porque tem um termo técnico que a arquitetura produz, que fala, ela já a planta lá bonitinha, esqueci o nome do negócio. De como fazer a realocação das pessoas que moram na Indiana. Era um projeto já de realocação das pessoas que moram na Indiana dentro do próprio território da Indiana, né? Envolvia inclusive o Carrefour, né? O Carrefour que está aí parado. Roberta, Enfim, tudo que vocês produziram, nada foi jogado fora. não, Você, sim, que eu... você sabe que tudo aquilo ali eu guardei com carinho. Aí Uhum, teve uma pessoa do próprio grupo de vocês, que ela faz parte agora da coordenação, que está ajudando, tá? O nome dela é Beatriz, ela faz que parte do Museu de legal. Memórias, e ela que está ajudando, ela que foi uma das, a pedra filosofal para que esse projeto saísse realmente da cabeça e saísse para o papel, e para o papel Que ele bacana. criasse vida. Porque eu precisava contextualizar, então, tudo aquilo que eu tinha guardado, nós sentamos, conversamos durante vários dias, ela tirou foto, e depois eu vi que esse trabalho que vocês fizeram, inclusive uma parte dele, está no site de vocês, que está lá dizendo um históricozinho.
Tá no site do Emol Abricó. Do Abricó, boto fé. É, Da Uniac não, porque o Uniac não tem site, mas o Abricó sim. tá Então, lá escritinho. Esse isso. reduzir que você falou, tá tudo lá. Só que aquele negócio, lá não tá a Roberta, lá não tá um representante para falar a história. Então, mas isso aí eu já Aham. tive acesso já, e tudo aquilo que foi construído, que foi trabalhado, esse material está devidamente acondicionado e guardado, porque aquele material ali tem um valor é, histórico e simbólico para a gente. Então, assim, muita coisa eu guardo, não é que sou acumulador, não, tá, gente? Eu guardo, porque aquilo ali, em algum momento, alguém vai falar assim: nossa, fui eu que fiz. E eu pensei que alguém não tivesse guardado. Eu guardei, vai guardar. E aí, nesse mesmo ciclo, eu lembro que para mim ficou muito marcada, né? A gente convidou, a Inês e a Ana Márcia foram também, né? Acho que algumas crianças também foram, eu não lembro agora exatamente, numa atividade que o FRJ fez no Parque Madureira. E aí, qual era o objetivo? Era a gente apresentar os projetos. Então, quem apresentou o projeto com a Indiana foi também Inês e Ana Márcia, sabe? Então, foi muito bacana, porque esse que eu digo, né? Esse objetivo de participar, de colaborar com a luta política que já acontecia, né? É, ali se efetivou, né? Porque, de fato, elas puderam dizer, né, como é que a gente está colaborando, né? Estava naquele momento colaborando com o curso, né? Do que estava acontecendo naquele momento na Indiana. Então, isso que eu estava, só para corrigir uma coisa que eu falei inicialmente, eu me referi a isso e não consegui explicar. Mas, enfim, é isso. Marcelo, eu te agradeço demais a oportunidade, mais uma vez, viu? Eu que agradeço a oportunidade de você ter participado. Tem muito mais informação. Na verdade, eu estou fazendo várias facetas dessas memórias. Cada apresentador, cada palestrante Entrevistado. tá tendo um destaque. Você falou mais ou menos atendimento das crianças. Aí vai ter outros que vão falar uma parte mais específica, mais técnica, e está sendo muito bom para que todos entendam. Para você ter ideia, a Ana Márcia, que você citou, ela foi que abriu o Memórias. Pode ver que o primeiro vídeo é dela, justamente porque a gente começa leve para depois ir aprofundando, para todos entenderem que a coisa não foi tão simples assim. Aí Uhum. já tem outras pessoas convidadas. Aí você mesmo, agora você já sabe o link, então daqui a 2 semanas você vai ver que vai ter mais entrevistas lá. E é importante que todos saibam os momentos que nós passamos, que não foram poucos, né? Mas eu gostaria muito de agradecer. O Museu Memórias, na verdade, ele não é o Marcelo, ele não é o pessoal da comissão, na verdade, é um compilado de tudo que aconteceu. Então, o entrevistado ou a pessoa que é convidada, ela pode falar o nome de todas as pessoas que quiser, aqui não tem censura. A gente só quer evitar que sejam colocadas coisas que a gente, a mão, depois tem que comprovar. Por exemplo, documentos que foram enviados ou emitidos que têm um valor mais ou menos jurídico, a gente não vai expor de forma alguma, a gente só vai contextualizar aquela história, tipo, nós nos reunimos, houve isso, houve aquilo outro, que é de cunho público, até porque são águas passadas, então isso faz parte do processo. Mas, Roberta, muito obrigado pela tua participação, e agora você faz as considerações finais para a gente encerrar o nosso diálogo aqui. Olha, ai, o que eu posso falar para terminar? Ai, gente, assim, olha, eu aprendi muito, né, com a Indiana, com vocês, e eu termino agradecendo, termino dizendo que eu aprendi, para além de aprender enquanto psicóloga, né, acho que eu aprendi enquanto pessoa, assim, a importância, né, e a vinculação, acho que a palavra que fica para mim, né, de aprendizado, né, se eu pudesse resumir a Indiana, como é que que a Indiana é para mim? A Indiana para mim é aprendizado, e é aprendizado sobre território, sabe? Território é um negócio muito importante, sabe? É uma vinculação, assim, eu não vou entrar em questões, né, conceituais, mas assim, é uma coisa que eu aprendi vivendo, vendo, sabe?
E esse aprendizado, né, ninguém tira da gente, sabe? Porque ele é encarnado, sabe? E caramba, assim, é isso. Termino agradecendo, né? E dizendo aí, olha, a Indiana foi muito importante no meu percurso, espero ter podido, né, contribuir. Fico feliz quando o Marcelo diz que eu contribuí, né, na história da Indiana. E é isso, gente. Obrigada, viu? Tá bom, muito obrigado, Roberta. Fica com Deus. Obrigada.